como Deus não obedece às regras estabelecidas neste mundo, Sara teve filho. E Jesus vai virando para Pedro, dizendo a ele: pega as suas redes, lança. Estou a falar do reparo. Meu amado, ouça o que Pedro vai dizer. Ele diz: Senhor, trabalhamos toda noite, nós não achamos nada, nós não recebemos nada, mas sobre a sua palavra eu de novo vou pescar. Sobre a tua palavra eu vou lançar mais as redes. Que palavra linda que Pedro entendeu. A revelação, Pedro reparou. Para recomeçar, Pedro disse que não vou lançar mais as redes segundo a minha força, segundo o meu saber, segundo o que eu domino. Quando estás perante a Deus, procura tirar os teus patentes. Procura esquecer o que tu conheces. Procura se entregar totalmente a Deus. Deixa Deus te guiando. Deixa o Espírito Santo te guiando. Deixa a palavra do Senhor te guiando. Muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção porque nós comparamos a palavra de Deus com aquilo que nós aprendemos na escola. É bom, não quero aqui desprezando a escola porque sou estudioso eu próprio. Mas perante a Deus, o nosso estudo é nulo. Perante a Deus, o nosso conhecimento que nós adquirimos nas diferentes formações deste mundo é nulo. Pedro disse: sobre a tua palavra, vou lançar as redes. Reparou. Ontem ou antes, Pedro lançava as redes na sua própria força, na sua própria inteligência. Mas Pedro entendeu que ele tem que reparar. Ele disse que esta vez vou lançar as redes, não porque eu conheço pescar, mas sobre a tua palavra. Queres paz? Busca a palavra. Queres milagre? Busca a palavra. Queres a salvação? Busca a palavra. Queres abundância na sua vida? Busca a palavra. Queres a cura? Busca a palavra. Queres exaltação, nomeação? Busca a palavra. Queres sucesso, êxito, vitória? Busca a palavra. Tudo quanto que tu pode procurar está na palavra. Pedro reparou, disse que sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Essa é a visão que o Senhor nos deu esta noite. Aliás, desculpa, este ano de 2019, que é ano de reparo e de recomeço. Eu quero finalizar para te dizer que não continua a andar enquanto que tudo está a dar errado. Não continua a pedir a Deus enquanto que Ele não está te respondendo. Volta dentro de você. Repara bem a tua vida. Se calhar tem coisas que você deve reparar com Deus. Se calhar há alguma coisa que você deve arranjar para que o milagre de Deus possa te localizar. Não esquece que a mão de Deus não está encolhida para te tocar, nem os seus ouvidos tapados para não te ouvir. Mas as nossas iniquidades, o nosso pecado que está a criar barreira entre nós e o nosso Deus. Isaías 53. Não esquece isso. Deus te abençoe. A minha oração para este ano de 2019, que o Senhor ajuda-te de você reparar e recomeçar para a tua vida. Esta é a mensagem que o Senhor, é a primeira mensagem que o Senhor nos deu para que nós possamos transmitir a você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo nesse fita. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos abertos para todos os apoio espiritual e não só. Estamos em Angola, né? Nós estamos no Facebook, a nossa página é Terra Prometida. Se você escrever, nos procurar na Terra Prometida, você vai nos encontrar diferentes atividades nossas. E o nosso número, se você pode ligar para nós, é 946 02 67 91 ou 996 02 67 91. Que Deus
Vous avez sonho que o Senhor leva tudo quanto que você precisa nas vossas casas. É só para dizer que eu, junto à grande família da Terra Prometida, mandamos contentor de saudações para vocês, para todos os nossos irmãos japoneses, chineses, americanos, franceses, portugueses, brasileiros, nigerianos, moçambicanos, congolenses, todos aqueles que vão nos acompanhar. Nós mandamos um grande abraço para vocês. Nous voudrons vous dire merci. Bientôt nous allons transmettre nos messages en français. Là on a commencé en portugais parce que nous sommes en Angola, précisément à Benguela. Nous sommes dans une communauté qu'on appelle MCRA, Mission Chrétienne Évangélique de la Réconciliation en Angola. Et nous sommes au centre Terre Promise à Benguela, dans un quartier qu'on appelle Setanova. Je suis le pasteur responsable de cette église, la Terre Promise. On a eu cette vision. Dieu nous a révélé qu'on puisse libérer son peuple de l'Égypte pour la Terre Promise. Tous nous connaissons ce que Dieu a recommandé à Moïse pour aller libérer son peuple en Égypte. Tu sais, la marche d'Israël de l'Égypte jusqu'à la Terre Promise, c'est la marche dans la vie chrétienne. Car l'Égypte représente le monde. Les différentes souffrances que les Égyptiens, que les Israélites ont passées en Égypte, ce sont ces souffrances que nous les chrétiens, nous passons dans ce monde. Il y a des persécutions partielles là. Donc l'Égypte nous montre le monde. Et la terre promise, prophétiquement parlant, c'est le paradis, parce que la Bible dit, je vous amènerai dans une terre où coule le lait et le miel. Donc, la terre promise, c'est le paradis. Et Dieu nous a donné cette responsabilité de libérer son peuple de l'Égypte, donc de prêcher la parole pour qu'on puisse libérer son peuple du monde avec ses influences pour les amener au paradis. C'est ça les charges principales que l'Éternel nous a confiées. Et nous en avons un grand thème que Dieu nous a révélé cette année, c'est l'année de la restauration, l'année de la réparation. Pour mieux continuer de marcher avec l'Éternel, Dieu nous a donné, Dieu nous a dit de bien réparer. Si la chose n'est pas bien réparée, on ne saura pas comment marcher avec l'Éternel. On ne saura pas comment travailler avec l'Éternel. Dieu nous a révélé le verset du premier roi, dans le chapitre 18, du 30 au 35e verset. Tu connais le défi du Carmel. Élie pouvait aller avec les prophètes de Baal. Il y a eu 400 prophètes de Baal et 450 prophètes de Sarté qui faisaient 850 prophètes. Élie était seul. La Bible nous dit que les prophètes de Baal ont commencé à invoquer Baal afin qu'il puisse répondre. Parce qu'il y a eu un hôtel qu'on a mis là-bas. Et ils ont dit, le Dieu qui répondra au travers du feu, il sera le véritable Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que dans ce monde, il y a seulement un seul Dieu qui répond. C'est l'Éternel Dieu des armées. Depuis que le monde a été monde, l'unique Dieu qui répond à nos prières, c'est notre Dieu. Là, j'ai envie de te dire, toi qui as des problèmes sérieux, toi qui penses que Dieu ne répond pas, toi qui penses que Dieu t'a abandonné, là je vous assure, au nom de Jésus, que Dieu répond. Et je déclare que Dieu te répond maintenant au nom de Jésus. Toi qui passes des moments difficiles, toi qui as des problèmes, toi qui es au lit de l'hôpital, toi qui n'as plus de l'espérance, toi qui crois que ta vie est nulle et ta vie est finie, je te le déclare au nom de Jésus. Si tu crois, le Dieu qui répond à nos prières, le même Dieu qui a répondu à Élie en ce jour-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu te répond au nom de Jésus.